Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa escola. Hoje eu vou falar para vocês sobre ponto de contato interproximal. Primeira coisa que eu quero falar para vocês sobre isso é qual é a importância de um bom ponto de contato, ou seja, por que Deus fez os nossos dentes encostados uns nos outros? Por que a gente não tem um dente aqui e outro dente lá, longe e sem se encostarem? Qual é a lógica disso? Bom, primeiro eu preciso falar com vocês sobre tipos de gengiva. A gente tem gengiva, né? Nossa mucosa oral, só que a mucosa não é toda igual. Por exemplo, a mucosa da bochecha, que é a mucosa jugal, é diferente da mucosa da língua, que é diferente da mucosa por baixo da língua, do assoalho bucal, da nossa gengiva, essa gengiva que a gente expõe quando sorri, que tem aquele aspecto de casca de laranja, né? E basicamente o que vai diferenciar esses tipos de gengiva, de mucosa que a gente tem na boca, é a ausência ou presença ou quantidade de queratina. Então, quando a gente mastiga, imagina você pega um pedaço, sei lá, de qualquer coisa, de chocolate, de qualquer coisa, de legume cru, que é mais duro, né? Imagina você mastigando. Essa mucosa aqui, ó, essa gengiva pontilhada, essa mucosa na vestibular dos nossos dentes e na palatina, no palato, e também na lingual, aqui não no assoalho da boca, né, porque tem a língua para proteger, mas na parte de dentro, na parte lingual dos nossos dentes inferiores, nós temos uma gengiva queratinizada. Então é uma gengiva mais grossa, uma gengiva que suporta o quê? O trauma do alimento. Então, se eu estou mastigando uma coisa dura e encosta nessa gengiva, não vai machucar, não vai doer, não vai acontecer nada. Só que entre um dente e outro, vamos dar o exemplo sempre de 2 molares, fica mais fácil para vocês entenderem e é mais clássico também. Vamos pensar, entre um molar e outro, aquela gengiva que tem lá embaixo, ela é uma gengiva não queratinizada. Por ser uma gengiva não queratinizada, ela não suporta impacção alimentar. Por isso que aquele seu paciente fala para você assim, doutora, tudo que eu como fica nesse dente, quando eu vou passar o fio dental parece que dói mais ainda. E sangra e fica inflamado. Por quê? Porque aquela gengiva não está preparada para impacção alimentar. Então vocês acabaram de aprender mais um nome, que é impacção alimentar, que é o nome que a gente dá quando a gente tem ausência ou deficiência do ponto de contato entre 2 dentes posteriores. E aí nós temos impacção de alimento ali, que gera inflamação, uma série de coisas. Professor, o que gera? Qual que é o problema de ser assim? Ó, primeira coisa, reabsorção da crista óssea subjacente, da crista óssea que está ali embaixo daquela gengiva entre os 2 molares que a gente está dando como exemplo, por exemplo. Recidiva de cárie, lesão de cárie radicular. Tudo isso que eu estou falando são coisas que decorrem do acúmulo de placa. Acúmulo de placa bacteriana entre esses 2 dentes. Por quê? Porque nos outros dentes, onde há o ponto de contato satisfatório, a gente come os alimentos e eles não ficam entrando nessa gengiva, né? Não tem esse espacinho para poder ficar entrando alimento e acumulando ali. Agora, quando a gente não tem um ponto de contato, qualquer coisa que a pessoa come fica ali. Então, se a pessoa escova os dentes 2 vezes por dia, 3 vezes por dia, mas ela fica entre uma escovação e outra, ela está sempre com o alimento ali, grudado, parado. E isso vai gerar o quê? Doença periodontal e cárie, né? Então, doença periodontal com a consequência da perda da crista óssea, né? Vai abaixar a crista óssea ali, vai reabsorver osso naquela crista. E lesão de cárie. E as lesões de cárie nunca são lesões simples. Sempre são lesões complicadas de tratar. Por exemplo, uma lesão radicular, uma lesão que invade o espaço biológico, então precisa de fazer aumento de coroa, DME e uma série de outras coisas. Vocês já devem ter visto aulas minhas sobre isso, né? Outra coisa também, um desconforto muito grande para o paciente, porque aquela gengiva ela inflama com muita facilidade e ela não tem descanso, porque sempre tem alimento ali. Por mais que o paciente passe o fio dental e ele escove, ele não consegue limpar direito. Por quê? Porque há uma cavidade ali, né? Há um fator de retenção de placa naquela região. Então,
é muito desconfortável para o paciente. Você quer ver o paciente ficar apaixonado por você e adorar o seu tratamento, é você identificar que ele tem esse problema e resolver. E são coisas simples que vocês vão aprender aqui agora. A última paciente que eu atendi, antes de vir aqui para casa para poder gravar essa aula para vocês, foi uma paciente que me procurou porque o marido está fazendo tratamento comigo, ela quer aproveitar e fazer também, ela tem várias recessões e sensibilidade. Então o problema dela é na cervical vestibular dos dentes. Aí eu passei o fio dental, eu sempre passo o fio dental nos meus pacientes. Aí quando eu passei em um lugarzinho, tava ali folgado, entrando e saindo o fio dental sem. Eu falei, entra alimento aqui. Na mesma hora, ela, assim, é como se fosse assim, ela já até acostumou com isso na vida dela, mas aí ela falou, entra, é horrível, eu não posso comer carne, que fica aqui dolorida. Aí me contou toda aquela história que a gente já sabe, né? E aí eu falei pra ela, isso é simples de resolver, isso é porque a sua restauração não tá com contorno adequado, eu vou fazer outra restauração com um contorno melhor, e aí um dente vai encostar no outro. E aí eu já avisei pra ela também, falei, a gente vai fazer isso não só por uma questão de conforto pra você, mas também por uma questão de saúde, porque isso pode gerar, e falei tudo aquilo que poderia acontecer com ela, né? Então faça isso pro seu paciente, você vai ver o tanto que você ganha a confiança dele, tá bom? Agora, nem tudo são flores, né, gente? Uma coisa importante aqui que eu quero falar do mesmo jeito que a gente ganha a confiança do paciente, é isso aqui que eu falei, eu quero te falar uma coisa, que a gente perde a confiança do paciente e a gente não pode deixar acontecer, que é o seguinte, identificar a ausência ou deficiência de um ponto de contato. Quando eu falo ausência e deficiência, assim, ausência é quando o fio dental nem prende, e deficiência é quando ele está prendendo só um pouquinho. Esses casos são piores ainda, porque fica, como é que eu vou falar? Acumula mais placa bacteriana ali ainda, incomoda mais o paciente ainda, né? Então, o que acontece que faz com que a gente perca a confiança do nosso paciente quando a gente vai restaurar um ponto de contato ausente ou deficiente? É a gente não saber fazer o diagnóstico correto. A gente olha, vê que não tem ponto de contato ou que tá ruim e fala assim, vou fazer uma restauração, vou resolver isso aí. Depois eu assisto a aula da professora, aí você vai pensando sozinho aqui, né, no seu pensamento silencioso aqui. Depois eu assisto a aula da professora, ela ensinou lá como é que faz. Eu já sei que ela soltou essa aula, mas eu ainda não assisti. Mas aí depois eu assisto, aí eu venho aqui e resolvo. Já posso vender pro paciente aqui, que eu vou resolver esse problema dele, que eu vou tratar esse dente. Só que você não aprendeu a diagnosticar antes de tentar e dar errado, né? Você ainda não aprendeu a identificar se naquele caso você vai conseguir dar um bom ponto de contato com restauração direta ou se você só vai conseguir se fizer uma restauração indireta. Ou você só vai conseguir se fizer uma restauração indireta depois que fizer uma elevação de margem gengival com resina composta. Ou se você vai fazer tudo isso que você quiser e você não vai conseguir 100% fechar aquele ponto de contato do paciente. Professor, existe isso? Existe. E a gente saber identificar isso é o que, se o nosso paciente já fica feliz porque a gente identifica um problema que ele nem ia reclamar, porque ele achava que nem tinha jeito, ou então achava que dava para conviver com aquilo, mas depois que a gente tira aquilo dele, ele vê o tanto que é bom viver sem um ponto de contato aberto, podendo comer de tudo sem se incomodar, né? Quando a gente sabe fazer o diagnóstico correto do porquê que, e já fala para ele antes, já fala, olha, esse caso aqui eu vou conseguir fazer isso, esse aqui vai ter que ser assim, aí ele tem mais confiança ainda. E pra gente é muito melhor, porque tem coisa pior do que você ir atender o paciente para fazer uma coisa e você não conseguir fazer, aquilo que você se propôs, aquele motivo pelo qual você vendeu aquele procedimento para o paciente, você não conseguiu solucionar o motivo, o problema que o paciente tinha, né? Então a gente quer evitar que isso aconteça. Então agora, que eu já falei para vocês qual é a importância, por que a gente tem um ponto de contato justo, né, entre os nossos dentes posteriores. E o que acontece quando a gente não tem, eu vou falar para vocês como diagnosticar um ponto de contato e a partir do diagnóstico, uma falta de ponto de contato, e a partir do diagnóstico escolher qual a melhor alternativa de tratamento. Quando eu falo alternativa de tratamento, ou restauração direta, ou restauração indireta, ou semi-direta, tanto faz, ou então uma indireta / semi-direta acompanhado
por uma elevação de margem gengival. Então vamos lá. Qual é a primeira coisa que a gente tem que observar? Vamos supor que eu sou sua paciente, eu tô lá no seu consultório e eu tô lá, a doutora fulana, olha aqui pra mim que esse meu dente aqui fica entrando alimento toda vez que eu como. Quando você olhar, a primeira coisa, quando você abrir minha boca e olhar meus dentes, a primeira coisa que você tem que pensar é assim: qual a distância entre esses dois dentes? Porque se eu tô reclamando, por exemplo, entre dois molares, um molar tá aqui e o outro molar tá aqui, a distância, se ela for muito grande, eu não vou conseguir fazer, não existe matriz que tenha uma conformação, que tenha um formato suficiente para eu conseguir fazer aquilo de forma direta. Então entenda, quando os dentes estiverem distantes um do outro, você vai preferir uma restauração indireta. Ah, professora, mas o paciente não pode pagar. Então, tudo bem, ele vai pagar pela direta, mas pelo menos ele paga sabendo que talvez não vai conseguir um bom ponto de contato ali, tá? Mas professora, o dente do paciente era juntinho, perfeito. Aí, quebrou um pedaço. Ou então deu uma cárie, ou então, sei lá, fraturou uma metade ali do dente. Então os dentes não andaram, eles não andaram para lá e para cá, né? Eles não se afastaram. Eles continuam na distância que eles estavam quando tinha o ponto de contato. Por que agora que quebrou eu olho lá e está muito distante e eu não vou conseguir restaurar? Por causa do seguinte, aí eu vou fazer um desenho aqui para você. Porque pensa na coroa do dente, a coroa de um molar. A coroa de um molar vamos supor que ela é desse tamanho aqui, ó, a coroa de um molar. Se a gente vai descendo em direção à gengiva, lá embaixo, na região cervical, esse molar tem uma constrição, a constrição cervical. É como se fosse uma cintura, né? Ele é mais fininho lá embaixo. Então, veja bem, se eu tenho, vou desenhar um molar aqui, tá? Se eu tenho um molar assim, ó, e eu tenho um outro dente aqui, eu tenho outro dente aqui pertinho que faz um ponto de contato aqui assim, ó. Se eu tenho essa configuração e preste atenção, e eu tive uma fratura aqui, ó, onde eu escrevi de azul, eu tive uma fratura aqui, então a minha distância aqui dessa região, desse azulzinho aqui pro outro dente é pequenininha, ó. Olha a minha distância pequenininha aqui, né, daqui pra cá. Agora, se você, preste atenção, você que está dormindo, acorde, é a hora mais importante aqui. Se você teve a mesma fratura, só que agora a fratura veio aqui, ó, de laranja, onde eu fiz, então a distância entre esses dentes, ó, ficou muito maior. O que significa que quanto mais fundo for minha cavidade, quanto mais em direção à gengiva for, mais teoricamente, por que teoricamente? Porque cada dente tem uma anatomia. Por isso que eu não vou te dar uma receitinha de bolo aqui. Até tantos milímetros, não. Você vai olhar e vai falar, deixa eu imaginar uma matriz aqui. Uma matriz que eu uso todo dia para fazer restauração. Eu sei qual é o formato de uma matriz. Deixa eu imaginar aqui, na hora que eu colocar essa matriz aqui, vai dar certo? Ela chega no dente vizinho? Ah, não, ela chega, então tá bom. Por exemplo, faz de conta que minha matriz é essa rosa aqui que eu vou desenhar. Então, olha aqui a matriz rosa, né? Agora imagina eu pegar essa mesma matriz, ela deu certinho, ó, fechou o ponto de contato aqui, ó. Agora se eu pegar essa mesma matriz e colocar ela pra cá, né? Sendo que a curvatura dela depende do que ela tem na vestibular e na lingual também, né? Se tiver mais ampla a cavidade também é mais difícil. Talvez quando aqui, ó, ela fique assim. Olha aqui esse rosa aqui. Como ela tem que encostar aqui, ó. Ela tem que encostar aqui embaixo, senão ela não vai fazer um vedamento da margem da cavidade, né? Então ela tem que encostar aqui. Para ela encostar aqui, ela vem nessa curvatura aqui. Ela não vai conseguir encostar aqui e vir para cá, até porque tem que ter uma cunha aqui, ó, né?
Então, a primeira coisa que a gente tem que ter é essa malícia, sabe? De fazer o diagnóstico, olhar ali no paciente e ver o que é possível você fazer por ele. Então, a primeira coisa importante do diagnóstico que a gente tem que ver é a distância entre os dentes. Vou contar para aí, nesse meio tempo aqui, eu vou parar para contar um negócio para vocês. Já aconteceu, meu paciente vir, fratura grande, eu ver que imaginar a matriz ali, saber que não vai chegar até o outro dente. E o outro dente, o dente adjacente, né, não é o que precisa de restauração, é o adjacente do lado. Ter um perfil de emergência muito reto assim, ó. Talvez porque na hora de preparar o dente vizinho, o dentista veio com broca e acabou raspando lá no dente vizinho, né, que isso acontece. Não sei por que motivo, mas o paciente tem aquele perfil muito reto. O que eu faço às vezes? Eu mudo o perfil de emergência, ou seja, eu mudo o formato da face proximal do meu dente adjacente com resina composta antes de fazer a restauração do meu dente vizinho aqui, tá bom? Por exemplo, você está fazendo uma restauração classe 2 na distal de um dente. Aí na mesial do outro, ou seja, na face que está ali em contato, tinha uma cárie pequenininha. Você não vai fazer uma restauração ali rapidinho, vai colocar resina? É como se fosse isso, só que você não vai precisar desgastar se a face for rígida, né? E aí você vai colocar um pouquinho mais de resina, porque aí você diminui essa distância. É isso que eu estou querendo dizer. É uma dica que eu já usei em algumas situações e que deu certo. E quando é que a gente deve fazer isso? Quando a gente vê, de fato, uma deficiência de anatomia do dente adjacente. Se o seu dente adjacente já tem uma curvatura boa, você também não vai colocar mais resina para ele ficar totalmente, fazer um cantilever ali naquele dente e ele ficar disforme, só para você ter mais facilidade de fazer seu ponto de contato, que muitas vezes isso não vai dar certo, né? Outra coisa que a gente tem que pensar, que a gente tem que olhar na hora de fazer o diagnóstico é o seguinte: quando eu tenho eu tenho um molar aqui, agora eu vou desenhar os molares, uma vista oclusal, tá, gente? Para desenhar a vista oclusal eu sempre tenho mais dificuldade, mas acho que vai dar aqui para vocês verem. Ó, faz de conta que isso aqui que é a cavidade, ó. Aqui que é a cavidade. Aqui tá muito fácil de eu conseguir colocar uma matriz aqui, vou fazer de azul igual eu fiz minha outra matriz. Tá muito fácil aqui de eu conseguir colocar uma matriz e restaurar nessa região aqui, ó, do meu dente e conseguir um ponto de contato adequado. Por quê? Porque eu ainda tenho a vestibular e a lingual bem íntegra, quase toda, ó. Tem toda a vestibular, toda a lingual. Agora vamos pensar na mesma situação que você tem aqui também um dente de um lado e aqui do outro, ó, você tá assim, nessa situação. Aí você vai colocar uma matriz aqui, ó. A matriz fica assim. A matriz não chega lá, não encosta lá no outro dente. Tudo é uma questão da matriz encostar no outro dente, tá? Sempre se lembrem disso. Então, a quantidade que eu tenho de vestibular e de lingual também é muito importante, porque se a minha vestibular está um pouco destruída também, a minha lingual está um pouco destruída, eu não tenho os elementos para fazer com que a matriz fique curva, né? E aí a matriz vai acabar ficando disforme, não vai conseguir fazer o formato correto que daria um bom ponto de contato para aquela região, daquele dente daquele paciente, certo? Depois, por penúltimo, eu vou falar uma coisa aqui para vocês, contando uma história que vocês vão entender, de um caso também que eu tentei fazer eu queria fechar um ponto de contato, fiz indireta, porque eu achei que estava um pouco longe, né? Só que o problema, mesmo fazendo indireta, não ia ficar legal. Por quê? Porque eu deveria ter aprofundado mais o meu preparo. Uai, professora, como assim? Eu vou explicar. Ó, eu só entendi isso só entrou na minha cabeça quando eu tive um caso que eu tive que repreparar. Aí eu entendi, eu falei, nossa, é mesmo, faz sentido desse jeito. Então, talvez um pouco abstrato aqui se eu ficar só falando, por isso que eu vou desenhar pra vocês, tá? O caso era assim, ó, eu tinha um molar,
E aqui eu tinha outro molar, exatamente assim. Exatamente assim. Então, o que o protético me ligou e falou o que pra mim? Falou, Thalita, não vai dar pra fazer um bom ponto de contato aqui, você vai ter que mexer no preparo. Eu falei, o quê? Mas aqui tá em dente, eu vou ter que desgastar a dente saudável do meu paciente. Isso aqui era dente, ó. Aqui era dente. Vou ter que desgastar a dente. A gente já pensa logo que o laboratório que tá com preguiça de fazer o trabalho, que não vai conseguir entregar, tá inventando desculpa, né? Eu falei, mas não faz sentido. Aí depois eu fui entender o quê? Que se o meu laboratório quisesse fechar o ponto de contato desse jeito aqui, ia ter que fazer isso. Ou seja, ia ter que fazer uma barriguinha, né? Ia ter que fazer um sobrecontorno. Ia fazer um sobrecontorno aqui, ó. Sobrecontorno. Agora, se eu desgastasse um pouco mais e aprofundasse o meu preparo, como assim aprofundar o preparo, professora? Se eu viesse daqui assim, ó, onde eu pontilhei, aqui ó, onde eu pontilhei, se eu descesse com a broca mais até aqui, aí o meu laboratório ia conseguir fazer um perfil de emergência, azul aqui ó, um perfil de emergência mais correto, ó, mais suave. Não ia precisar fazer esse sobrecontorno aqui. Professora, qual o problema de fazer esse sobrecontorno aqui, ó, sendo que vai ter ponto de contato aqui do mesmo jeito? O problema é o acúmulo de alimento aqui embaixo do ponto de contato, que também acontece, que aí é a última coisa que eu tenho que falar do diagnóstico, que é o que eu... Até agora tudo aqui teve jeito. Agora eu vou falar pra vocês uma coisa que não tem jeito. Que é essa última coisa que a gente tem que aprender a diagnosticar. E eu vou contando uma história também, de um paciente que me procurou, doutora, mas acumula muito alimento, mas me incomoda muito, mas eu não sei o que fazer. E eu, né, já com aquela tendência de falar assim, não, vou fazer uma restauração, isso é falta de ponto de contato, eu fecho ponto de contato. E vai dar certo. Quando eu fui pra cadeira com o paciente, eu fui fazer o exame clínico dele, que eu passo fio dental bem firme. Eu falei, mas mais apertado do que isso eu não vou conseguir fazer. Então eu não posso vender isso pro paciente. Mas o que está acontecendo? Deixa eu entender. Por que fica entrando alimento aqui? Por que esse paciente reclama tanto? E aí, quando eu fui ver, a situação dele era essa, tá bom? Só que quando a situação é essa, ou seja, um bom ponto de contato, eu tenho, qual a minha situação gengival aqui? Eu tenho um osso até aqui, eu tenho um osso aqui, ó, onde eu fiz redondinho aqui, eu tenho um osso, e acima do meu osso eu tenho uma papila interdental. Então, o fato de ter ali entre os dentes o osso e a papila interdental faz com que aquele espaço esteja ocupado. E se o espaço está ocupado, não vai entrar alimento. Agora, este meu paciente, que eu tô contando para vocês, ele tinha perdido a crista óssea, tinha uma reabsorção óssea, ele tinha um black space. Então, sendo assim, o osso dele estava aqui embaixo, ó. O osso dele estava aqui embaixo e a gengivinha dele aqui, ó. Então, não adiantava dar um ponto de contato aqui. Ah, professora, se eu fizesse uma superfície de contato aqui, mesmo assim é difícil, não é bom prometer, sabe? Por exemplo, eu não trocaria duas restaurações nessa situação, tentando promover um contorno melhor para fechar aquele espaço. Por quê, gente? Porque eu vou acabar criando um sobrecontorno aqui, ó. Eu vou acabar criando um sobrecontorno aqui embaixo, né? Então, quando é uma das coisas que a natureza não... Que quando a natureza age, né, reabsorvendo, a biologia acontece reabsorvendo a crista óssea, a gente não tem muito o que fazer. Aquele black space, ele não vai ter como ser recuperado, e aí a gente tem que avisar isso pro paciente, porque imagina, né, você fazer todo o tratamento e depois, não mudou nada. Aí você olha e fala, nossa, mas eu devia ter pensado nisso, que desde o início eu devia ver que ele não tem crista óssea, já não ia mudar nada mesmo, né? Então, gente, vamos recapitular um pouquinho? Eu já falei pra vocês a importância do ponto de contato, o que acontece quando a gente não tem ponto de contato e como que a gente faz para ter um diagnóstico, se a gente vai conseguir restaurar com restauração direta ou não. Se a gente tiver um dente muito longe do outro,
e não necessariamente porque eles se afastaram ortodonticamente, nem porque há um diastema pré-existente ali, se o dente está longe um do outro, ou seja, se foi muito profunda a cavidade do paciente e lá embaixo na raiz já está naquela constrição cervical, ou seja, se está naquela parte mais fininha da raiz lá embaixo, naturalmente vai ficar mais longe do outro dente. E aí, com uma matriz convencional, pré-conformada, pré-fabricada, dessas que a gente usa, a gente não vai conseguir, muito menos com uma matriz circunferencial convencional, dessas que a gente usa no porta-matriz de Toffel-Mairo lá. Então, nesse caso, eu já sei que eu vou ter que indicar para o meu paciente uma restauração indireta. Agora, mas está pertinho aqui, então eu já consigo fazer com uma restauração, já consigo fazer utilizando a técnica da restauração direta. Outra coisa, eu já falei que uma é a distância entre um dente e outro. Agora eu vou falar que é a amplitude mesiodistal não, amplitude entre a vestibular e a lingual da minha cavidade. Então, se eu tenho uma cavidade, eu tenho dois dentes aqui, se eu tenho uma cavidade fechadinha, eu coloco a matriz abraça o dente, dá certo. Agora, se a minha cavidade está assim aberta, quando eu puser a matriz não tem onde apoiar direito, né? Então, vai ser mais difícil. Então, também nesse caso, restauração indireta, né? Eu vou passar esse orçamento para o meu paciente e não restauração direta. E também, outra coisa importante é a altura da minha cavidade. Porque às vezes eu tô com uma altura muito pequenininha e o dente tá longe. Então vai ter que fazer uma grande curva para chegar no meu dente do lado. E isso, como é que se chama essa grande curva? Sobrecontorno. Agora, se eu tenho esse mesmo dente faltando com pequenininho aqui e o outro tá longe, e eu desço um pouco mais, eu consigo fazer desço um pouco mais o preparo, desgastando um pouco mais em direção à gengiva, então eu consigo fazer um perfil mais suave para encostar no outro dente, e não aquele que vinha assim retinho e de repente tem que fazer uma bola, né? Igual esse desenho aqui que eu mostrei para vocês, tá bom? Então isso aqui é importante. E por último, deixa eu olhar se esse paciente tem crista óssea. Se esse paciente não tem crista óssea, ele perdeu bastante, tem um black space ali grande, tudo, a gente vai falar o seguinte, vai falar, olha, isso se realmente houver a falha do ponto de contato. Eu vou fazer um ponto de contato melhor do que o que está aqui, mas eu não posso garantir que esse desconforto da impacção alimentar vai sumir completamente, porque uma parte desse problema é causado pela perda óssea que já aconteceu e que a gente não tem como reverter. É uma perda óssea irreversível. Então a gente vai fazer aí para melhorar, mas a gente não garante que vai conseguir totalmente resolver, tá bom? Aí, gente, depois, eu aprendi eu diagnostiquei e eu vi que dá pra fazer uma restauração direta. Aí eu vou falar uma coisa pra vocês, depois que eu beber água aqui rapidinho. Vou falar uma coisa pra vocês. Muitas vezes, vocês vão ver ali aquele dente, aquela cavidade, vão passar o passo a passo aqui do diagnóstico que eu falei pra vocês, e vai falar assim, não, aqui dá pra fazer uma restauração direta. Aí você vai lá, faz a restauração direta do jeito que você está acostumado e fala, depois não deu certo do mesmo jeito. Alguma coisa que aconteceu. A professora falou que eu fiz direitinho, a professora falou e não deu certo. Por quê? Porque uma vez que você decide que vai conseguir fazer uma restauração direta, não terminou por aí. Você ainda precisa saber como fazer essa restauração direta para conseguir um bom ponto de contato. Quando você não olha esses outros meios diagnósticos que eu falei aqui para vocês, a distância entre os dentes, a altura da cavidade, a destruição das superfícies livres, né, vestibular e lingual, quando você não liga para isso, você corre o risco de aprender a técnica, entendeu? Fazer tudo certinho, técnica de restauração direta, como é que põe a matriz, como é que põe a cunha, como é que seleciona, você corre o risco de fazer tudo certinho e no final não ter um bom ponto de contato. Mas não é porque você não fez a técnica certa, é porque lá no diagnóstico você errou. Lá no diagnóstico não era para você estar prometendo que ia conseguir melhorar com uma restauração direta, era para você já ter indicado para indireta, tá bom? Então, agora o que eu vou falar a partir de agora é assim, já descartamos aquelas situações em que precisa ser feita restauração indireta
E nós estamos aqui diante de uma situação em que o correto é fazer uma restauração direta. Mesmo assim, a gente tem que tomar cuidados para que a nossa restauração direta dê um ponto de contato efetivo, né? Pronto. E o que eu tenho que fazer? A primeira coisa é saber duas coisas. Selecionar o seu sistema de matriz e cunha correto, né, que você vai usar, selecionar, saber selecionar bem, e depois saber posicionar, inserir, posicionar e tudo certinho, tá bom? Então vamos lá. Quais são os tipos de matriz que existem? Existe a matriz biconvexa. Vou ensinar, eu sei como mostrar aqui para vocês. Essa matriz biconvexa, ela também é chamada matriz pré-conformada, e ela é uma matriz que tem um formato que favorece a obtenção de um ponto de contato. Porque as nossas matrizes circunferenciais, as nossas matrizes que a gente coloca no porta-matriz, né, enrosca ele lá e abraça o dente, essas matrizes, elas são retas, né? E o ponto de contato, o perfil de emergência de uma mesial e de uma distal nunca é reto. Sempre é um pouquinho inclinado assim. Mas, professora, tem vezes que eu faço restauração com o meu porta-matriz, minha matriz reta, baratinha mesmo, meu porta-matriz, e consigo um ponto de contato excelente. E tem vezes que eu faço e fica horrível. Sim, é porque até para você escolher quando dá para você usar uma matriz reta ou quando não dá, depende do seu diagnóstico também. Você já viu, já aconteceu com você, de você vai fazer uma restauração classe 2, ou seja, uma proximal de um dente, e a matriz quase não entra, porque o dente ainda está grudado um no outro, o ponto de contato não foi perdido? Esse tipo de restauração é muito fácil você conseguir com qualquer tipo de matriz. Até um pedaço de lixa, de tira de lixa metálica lá, se você pegar e enfiar lá a parte lisa, né? Você faz ali com ponto de contato ótimo, depois passando fio dental, tudo certinho. Por quê? Porque a conformação do contato não foi dado pela matriz, foi dado pelo remanescente do dente, que ainda era muito bom. Então te ajudou demais. Você colocou ali um pedaço de matriz reta qualquer e mesmo assim você conseguiu fazer a continuidade, né, do dente. Agora, se você já tem uma cavidade maior, aí você vai se beneficiar se você tiver uma matriz biconvexa. O que é biconvexa? Convexo, colher, uma colher. O que é o côncavo e o convexo? O côncavo da colher é a parte fundinha, é a parte que é a parte que fica o alimento. A parte convexa é a barriguinha dela, a barriga. Se ela é biconvexa, é como se fosse, ela tem essa barriga, esse convexo, né, em duas direções. Quais são? Da cervical para a oclusal. Então, quando a gente coloca a matriz, a gente não coloca, ela não é reta assim, ela faz assim, ó, né? E isso, aí que tá o maior pulo do gato, é esse. E onde que ela outra convexidade dela é onde? É nesse sentido aqui, ó. Imagina, indo da vestibular para lingual. O dente é assim, redondinho, ou o dente é reto? É redondinho também. Então, ela é redondinha nos dois sentidos. Tanto de vestibular para lingual, quanto de cervical para oclusal. Então, ela é biconvexa, né? Facilita muito. Facilita muito, viu, gente? Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Não faz milagre também. Não faz milagre porque, muitas vezes, a matriz é toda biconvexa, né? Toda linda e maravilhosa. Mas aí, quando você vai colocar ela lá no dente, você vai adaptar a cunha, pelo formato, pela anatomia do dente, ela fica reta como se fosse uma reta. Dá até raiva. Porque você pensa, nossa, mas eu tô usando uma matriz bem mais cara vai estar dando o mesmo efeito que se eu estivesse usando uma matriz reta aqui, né? Por que isso, professora? Porque cada dente tem uma anatomia diferente, né? Não só cada dente, como cada ameia. Sabe o que é a ameia? A ameia cervical é aquele espaço, como se fosse o black space. Mas não necessariamente na ameia cervical vai ter um black space, mas é aquele espacinho ali que tem. Então, às vezes pela anatomia do dente você precisa colocar uma cunha ali, a cunha vai esmagar a matriz e vai ficar nessa posição. Então, tudo isso a gente tem que estar preparado para saber que nenhum material você vai comprar pronto, um kit, e vou resolver todos os casos aqui. Não, você vai ter que pensar, vai ter que raciocinar para cada caso. Então, primeiro ponto que eu queria falar com vocês é matrizes biconvexas, matrizes pré-conformadas, matrizes seccionadas, são
via de regra, melhores do que as matrizes retas, tá bom? Que as matrizes circunferenciais. E tudo isso vai depender da anatomia da cavidade, isso aí eu já falei para vocês. Outra coisa importante, espessura da matriz. Ó, aquelas matrizes que vem no rolinho, matriz circunferencial, né, matriz convencional, existe ela de toda a grossura, vamos dizer assim. Tem uma vez que eu comprei, que ela era baratinha, fininha, nossa, mas era uma matriz maravilhosa, e eu nunca soube qual foi a marca e nunca mais achei. Eu já comprei de todas as marcas, Makira, todas as marcas baratinhas que eu encontrei, e nunca eu tô pensando até que talvez era dessa marca, por exemplo, Makira, só que antes ela vinha fininha e depois, porque às vezes muda o fornecedor, muda alguma coisa na indústria e o mesmo produto começa a vir diferente. Isso acontece, principalmente produto brasileiro, principalmente produto mais barato, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu não faço questão que você compre uma matriz caríssima, sabe? Eu quero que você saiba que uma matriz bem fina sempre vai te dar resultados melhores. Por quê? Porque a matriz ocupa espaço, gente, entre um dente e outro. E você quer o mínimo de espaço possível, porque quando você tirar a matriz, você quer que os dentes estejam encostados. Então, qual é a matriz mais fina que eu já trabalhei até hoje? Só falta fugir o nome aqui agora, da Dentsply, Palodente. Matriz mais fina que eu já trabalhei. Ah, professora, mas ela pode entortar na hora de colocar. Na hora de colocar, você tem que afastar os dentes antes. Então, essa dica é importante. Pega uma cunha de madeira bem grandona, põe ali entre os dentes. Ó, classe 2, sempre eu faço anestesiado, sempre. Porque mesmo que não vai doer no dente, mesmo que esteja superficial, o que a gente vai amassar na papila ali na gengiva, né, coitado do paciente. Então, sempre anestesiado. Então, já que já tá anestesiado, você pega uma cunha bem grossona, coloca ali, aperta bem, molha ela, espera um pouquinho, aperta de novo, porque você vai fazer os dentes afastarem. Não existe uma mobilidade fisiológica do dente dentro do ligamento periodontal, chama até gonfose, né, uma articulação que é possível ali, essa micromovimentação do dente. Você coloca a cunha ali, na hora que você tirar a cunha, você já vem colocando a matriz, porque já está afastadinho. E evita de você ter que lixar o dente antes, que se você tiver que lixar, aí você está diminuindo as suas chances de conseguir um bom ponto de contato, né? Agora, isso é uma coisa. Lixar muito, que eu estou dizendo. Agora, lixar um pouquinho, às vezes é importante, porque quando a gente termina de fazer a cavidade, às vezes fica umas partezinhas de esmalte friável, esmalte quebradiço, restinho de esmalte ali. E aí por isso é bom ou passar uma lixa, ou vir com um recortador de margem e vir dando acabamento. Por quê? Porque aquele pedacinho de esmalte que ficou, que quebrou, tá quebrado, mas tá encaixado ali, aí você faz a restauração, depois ele se solta e vai virar um gap ali na sua restauração, tá? Isso não tem nada a ver com ponto de contato, é só porque eu me lembrei aqui, isso tem a ver com adaptação e longevidade da sua restauração futuramente, tá? E eu tô explicando que às vezes a gente lixa para poder tirar esse esmalte sem suporte que tem ali, mas que não é para lixar até tirar todo o ponto de contato, caso ainda tenha algum ponto de contato e você queira descer a matriz. Para você conseguir descer a matriz entre dois dentes que ainda tem algum contato, você vai colocar cunha de madeira, esperar um pouquinho, igual eu falei, para poder afastar os dentes ali pela mobilidade fisiológica que ele tem, certo? Então isso é muito importante. O nome disso é pré-cunhamento, tá? Ou seja, vou cunhar, vou colocar a cunha no meu dente antes de começar o procedimento. Então, pré-cunhamento. Em relação à espessura da matriz que eu vinha falando, eu dei o exemplo da melhor matriz que eu já usei, que é da Palodente. É bem fininha, mas é bem cara, mas é bom ter. Você não precisa usar em todas as situações, você pode usar em algumas situações, né? E a outra, uma que eu usei por muito tempo, e que eu acho que é uma boa matriz, mas você tem que usar para casos que nem para todo caso ela é suficiente, né? Como é que eu vou saber, professora? Na hora que você testar, você colocar a matriz ali, você vai ver se tá satisfatório encostando no outro dente ali ou não, a matriz, né? E ela é a matriz da TDV, tá? A TDV, ela vende esse kit de matriz, tem uma menorzinha, maiorzinha. Sempre as menorzinhas, as mais baixinhas são para molares e as mais altas para pré-molares. Agora, se você tem um molar super alto, vai usar, né? Enfim, tem que encaixar, não adianta, tem que dar certo para aquele tamanho de cavidade, tá? Ela também tem uma cunha plástica, uma cunha, não é plástica, ela é de silicone, ela abre e fecha assim, ela parece um elástico.
ela é muito ruim, muito difícil de dar, não tem como dar ponto de contato ali, porque ela afasta muito a matriz do dente vizinho, enfim, é só para avisar para vocês que ela é bem cara, para vocês não comprarem, senão, para vocês não terem, jogar dinheiro fora, né? Ah, professora, você já comprou? Já? Tudo que eu vejo eu compro para poder testar, e aí eu já economizei dinheiro de vocês aí, não comprem. Depois, cunha de plástico. Não é essa de silicone que eu acabei de falar, né, da TDV. Agora eu vou falar da de plástico da Parodente, que vem no mesmo kit. Ela é super anatômica, sabe? Nossa, as primeiras vezes que eu usei eu achei ótimo. Depois eu comecei a não gostar mais dela, sabe por quê? Porque eu percebi que a diferença dela para a cunha de madeira, que é a que eu continuo achando a melhor, a cunha de plástico você coloca, aí ela dá uma volta, ela não trava igual a madeira, sabe? Que a madeira encosta ali e trava. Ela fecha o espaço, mas ela não dá aquela firmeza que tem que dar. E às vezes, por causa disso, pode dar um excessozinho, sabe? Bem lá. Ou então, às vezes, até um ponto de contato não tão bom, né? E então, principalmente você que está começando agora, que não tem muito recurso, né? Não vai investir em cunha diferente, não. É a cunha de madeira mesmo. Ah, professora, mas eu uso a cunha de madeira e dá errado aqui. Mas é porque não é para você pegar ela na gaveta e já colocar no dente. Você tem que apontar ela. Eu falo apontar porque é igual apontar lápis, mas não é apontar, é reanatomizar. Eu vou ensinar como fazer isso, tá bom? Outra coisa importante que eu quero falar para vocês. Vai fazer uma MOD, uma mesio-ocluso distal, não vai colocar uma cunha na distal, uma cunha na mesial. Por quê? Senão você está afastando o dente de cá, afastando o dente de cá, e aí você está perdendo aquela mobilidade que pode te ajudar a conseguir um bom ponto de contato. Em que sentido? Assim, como que é o certo então? Você cunha em um lugar primeiro e depois você tira a cunha dali e vai fazer a cunha no outro lugar. Então, por exemplo, eu vou fazer primeiro a mesial. Então eu vou colocar a cunha na mesial, e aí vou fazer ali minha restauração. Tiro a cunha da mesial, coloco na distal, pode ser outra, não precisa ser a mesma, né? Coloco na distal e aí sim eu faço a minha restauração ali na distal. Importante, altura da cunha. O que acontece? A gente precisa, a gente vai sempre adaptar a nossa cunha num espaço assim, num triângulozinho assim, né? Então, a gente sempre tem que lembrar do seguinte: se o meu ponto de contato é aqui, onde eu fiz essa bolinha, então eu não posso ter uma cunha de madeira, vou fazer de laranjado aqui. Eu não posso ter uma cunha de madeira que vem até aqui. Porque se a cunha vem até aqui, vamos supor que é uma cunha assim, ó. Que a cunha nunca fica tão supragengival assim, né? Ela vai ficar aqui assim. Se a minha cunha tá alta demais, ela vai acabar atrapalhando a fazer meu ponto de contato. Então eu preciso abaixar a minha cunha. Então às vezes eu vou pegar uma cunha de madeira, às vezes eu vou pegar uma cunha de madeira que é assim, e vou transformar ela assim. Então, ela era assim, um triângulo, e eu tirei essa parte, eu vim com uma lâmina de bisturi aqui, e apontei, fiz isso aqui. Professor, como é que é mesmo o formato que tem que fazer? Não sei, depende, porque eu não sei como é que é a anatomia do seu dente, né? Mas talvez você precise da cunha ampla, no sentido médio-distal, mas você não pode deixar ela alta, porque o ponto de contato tem que ser ali mais baixo, porque seu dente é curto, por exemplo. E aí você vai manufaturando ali, sei lá como é que é o nome, esqueci o nome da palavra, que você vai usinando, né, a sua cunha para poder conseguir da melhor forma ali. Outra coisa, geralmente a gente põe cunha pela vestibular ou pela lingual? 90% das vezes a gente põe a cunha pela vestibular, né? Só que tem uma coisa, as nossas faces linguais são normalmente menores do que as vestibulares. O que significa que eu tenho umas ameias cervicais maiores na lingual do que aqui na vestibular. Então o ideal seria que a cunha viesse de lingual para vestibular. Por quê? Porque aí aquele espaço
grande da cunha, né, vai ficar ocupando o espaço grande que tem para ela ali. E o espaço menorzinho aqui. Mas por que então, professora, por que mesmo assim você sempre coloca, na maioria das vezes, pelo vestibular? Pelo acesso. Às vezes eu não tenho um acesso muito bom para poder vir por lingual, mas sempre que for possível, na verdade, esse item aqui que eu tô falando é para conscientizar você do seguinte: sempre que for possível, coloque a cunha de lingual para vestibular. Lembra que também tem essa possibilidade e que talvez fique muito melhor, né, para você quando você for trabalhar. Outra coisa que eu quero falar, os anéis. O que são os anéis? São também chamados de grampos, né? Eu tenho um dente aqui, eu tenho um dente aqui. Eu coloquei a cunha bem aqui no meio, segurando a matriz. E a matriz fica abertinha assim. E eu quero que a matriz abrace o dente. Esse anel, ele serve para você colocar aqui, próximo da cunha, né? Para ajudar a empurrar as abinhas da matriz para pertinho do dente, para a parede do dente. Então, esses anéis são muito bons. Eu tenho da TDV, que são bons, os da TDV eu gosto. E tenho da Palodente também, que vem nesse kit da Palodente. Todos são bons anéis, tá? Os dois. Outra coisa importante, professora, se eu não usar o anel, se eu não tiver o anel, o aro, né, o grampo, como é que eu vou fazer? Pode fazer, você vai ficar com excesso, depois você vai ter que pegar um disquinho de Softlex da 3M, aquele vermelhinho, para poder passar ali e tirar aquele excesso que ficou ali, tá? Nada demais também, mas é bom que facilita seu trabalho se você puder colocar o anel. O que eu acho? Pôs o anel, fez a restauração, fez a mesial ou distal, né? Fez a proximal, tira o anel, continua a escultura, que ele atrapalha você depois a conseguir esculpir, tá? Transforma primeiro numa classe 1, para você poder ficar livre do anel, e aí depois você vem fazendo o resto. Brunimento da matriz também é importante. Depois que você colocou a cunha lá com a matriz, até com o anel, já tá tudo certinho ali, pega um brunidor 29, que a gente tem da época de que fazia amálgama, ou então uma espátula, qualquer coisa, e você vai esmagar a matriz contra o dente vizinho. Então você tá quase que conformando, né, deixando ela no formato ali, já encostado ali naquele dente vizinho. Então isso também é bom fazer. Outra coisa, terminei de fazer o brunimento da matriz, na hora que eu tô passando um adesivo, antes de polimerizar, eu fico segurando com o instrumento encostado no dente vizinho. Aí tiro, tira isso. Aí eu vou colocar a primeira camada de resina. Na primeira camada de resina, para me certificar de que essa matriz tá mesmo encostada aqui no dente, eu fico segurando com uma mão aqui, empurro com a outra mão a resina e alguém vai lá e fotopolimeriza. Ou então depois eu pego e fotopolimerizo aqui, mas eu tô segurando aqui com o instrumento, tá? É bom fazer isso também. Existe uma outra técnica que se chama técnica da pérola de resina. Como que ela é? Eu tô aqui com o meu dente, coloquei a minha matriz e tô vendo que não tá bem grudado lá a matriz com o dente vizinho, sabe? Se eu mexo assim, ó, eu consigo, né, poderia ficar segurando com o instrumento, mas tem uma outra forma mais eficaz ainda de você fazer casos mais difíceis. Porque, por exemplo, esse da pérola de resina, que é assim. Você vai lá, fez adesivo, ácido, tudo direitinho. Antes de colocar a resina dentro da sua cavidade, você faz uma bolinha de resina de 2 milímetros de diâmetro, mais ou menos. Polimeriza ela na sua mão aqui. Deixa ela quietinha aqui. Aí você pega resina normal, resina convencional, coloca lá na sua cavidade. E aí pega a bolinha dura de resina, coloca a bolinha ali e fica empurrando a bolinha contra o dente vizinho e polimeriza todo mundo junto. Quando você tirar, já ficou ali, né, naquele formato. E aí você continua, né, colocando o resto de resina até fazer sua caixa proximal, tá bom? Essa técnica é antiga, se não me engano, ela foi desenvolvida até para ser feita com amálgama. Pegava um pedaço de amálgama já cristalizado e fazia assim, se não me engano. Mas enfim, depois, quem fizer essa e todas as outras coisas aqui também, depois volta para me contar, ó, professora, deu certo, fiz, aconteceu isso, foi assim, tá bom? Professora, terminei de fazer, agora eu quero passar um fio dental. Eu tô passando fio dental e tô vendo que tá agarrando lá, mas tava tudo tão bonitinho lá embaixo.
eu vi que estava vedado, por que o fio está desfiando? Às vezes é excesso de adesivo, tá? E às vezes o que você vai precisar fazer é lixar um pouquinho lá embaixo. Ai, professora, mas se eu lixar, vai acabar com o meu ponto de contato. Então, você vai pegar a sua lixa de 4 milímetros de altura, que é a convencional, quase todas são assim, vai cortar no meio para ela ficar só com 2 milímetros. Aí você passa por baixo do ponto de contato e depois vem lixando só ali, sem passar para cima, só ali embaixo. Aí depois você vai passar o fio dental, você vai ver que tá lisinho, tá? Essa é uma técnica. Outra, eu também sempre pego lâmina de bisturi e vou raspando ali perto de onde está desfiando o fio, porque eu vejo às vezes saindo assim umas lasquinhas de resina que a gente nem enxerga e que às vezes estão ali atrapalhando, tá? Uma dica aqui para você: faça sempre radiografia final, radiografia bite wing final das suas restaurações classe 2. É ótimo do ponto de vista jurídico, porque se der um problema, né, você tem a radiografia ali de quando você fez o dente, como é que ele estava. É ótimo do ponto de vista de marketing, que o paciente vê que você tá preocupado. Você não quer só que, tá bonito, ele não tá reclamando, vai embora para aparecer outro. Não, para vir outro paciente. Não, você quer realmente saber se o seu trabalho ficou bom, né? E anexar isso no prontuário do seu paciente. E por último, que é a melhor justificativa para você sempre fazer isso, você vai ver, é uma grande professora, mesmo que a fotografia não é uma grande professora pra gente, eu faço um preparo, aí eu vou lá, tiro foto, aí depois quando eu vejo na foto, eu falo, nossa, podia ter melhorado aqui, eu podia ter feito isso aqui, pro próximo já vou melhorar, né? E na radiografia é a mesma coisa. Então você vai ficar muito orgulhoso, falando, mas que restauração linda, que adaptação é essa, né? Ou então você vai falar, que faltou um pouquinho, eu acho que foi naquela hora que eu fiz isso. E aí você já vai, é assim que você vai ficando um profissional cada vez melhor, né? Então eu acho muito bom fazer radiografia final. Isso é treino na sua secretária hoje mesmo. Tudo bem que agora eu tô esperando o bebê, eu não posso tirar a radiografia, mas mesmo antes, eu sempre peço as minhas secretárias para tirarem. Elas já sabem, falam, ó, tira uma bite wing desse dente. Ela vai lá e sabe tirar direitinho, tá? Depois, deixa eu ver o que mais que eu quero falar. Casos atípicos. Quero fechar essa aula falando para vocês alguns casos diferentes, assim, que já apareceram pelo meu consultório, que serviu de experiência para mim e que eu vou passar aqui para você também, porque pode aí acontecer com você. Primeira coisa, entre cerâmicas. Já apareceu para mim paciente que tinha duas coroas cerâmicas bem feitas e que com espaço entre elas. E aí, antes eu trocava, né, a coroa. Hoje, com os alinhadores, porque se a coroa estiver ruim, é lógico que eu vou trocar, né, gente? Mas às vezes a coroa tá perfeita. Aí você vai mexer, ó, presta atenção, pra quem tá pensando assim, eu não vou, porque aí que eu ia falar agora, pra mandar pra colocar alinhador, que o alinhador vai e gruda, né, traz aquele dente ali em pouco tempo, pra poder fechar o espaço ali e melhorar a qualidade de vida do seu paciente. Aí você pensa assim, né, eu vou trocar a coroa, bem melhor trocar a coroa. Se a coroa tá boa, imagina essa situação. A coroa está boa, não tem infiltração, não tem cárie, não tem nada. O paciente tem 60 anos, mas ele não quer toda vez que comer ter que ir lá correr para achar um fio dental para poder passar ali naquele dente. Aí, você fala, vamos trocar, dona fulana, vamos trocar porque tem que trocar. Porque não tem jeito de fazer um acréscimo aí com resina. E de fato não tem. Ou pelo menos não é previsível, né, que dê certo ali, fazer isso na proximal, quando tem duas metalocerâmicas, por exemplo. Tá, então... Aí você vai lá, corta a metalocerâmica, tira a coroa, quando você vê tá com uma fratura na raiz. Quer dizer, dona fulana, sabe aquele dente que a senhora nem queria mexer, que na verdade também nem precisava muito? Pois é, agora ele vai ter que virar um implante. Mas, minha filha, mas eu não sentia nada assim, mas a fratura já estava aí desde antes. Eu só descobri agora. Para evitar esse tipo de situação, é melhor fazer sempre, a gente já sempre aprendeu assim, fazer sempre do menos invasivo para o mais invasivo. Então, entre trocar uma coroa e usar, sei lá, algum tempo de alinhador, ou algumas semanas de alinhador, é melhor usar o alinhador. Tem essa alternativa. Isso que eu vim falar pra vocês, tá bom? Outra situação. Professora, tô com esse caso no meu consultório. Esse caso aí, das duas coroas de cerâmica, tudo, só que ela é sobre implante. Então, sobre implante não vai pôr alinhador. Pelo amor de Deus, não vai me passar essa vergonha de mandar pra colocar o alinhador, pra chegar lá no ortodontista. O ortodontista fala, mas quem foi que te encaminhou? Porque aqui são 2 implantes, eu não vou conseguir movimentar os implantes, né? Não passa essa vergonha. Mas tem uma outra forma de você resolver isso. E eu já fiz isso em mais de muitos pacientes e dá certo, a gente pode fazer sem medo.
A coroa não é sua, não foi você que fez, mas tá boa, coroa parafusada. O que você vai fazer? Em vez de trocar aquela coroa, você vai desparafusar a coroa. Atenção, só vou falar uma vez, hein? Já tá acabando a aula, preste atenção. Você vai desparafusar a coroa, pega uma broca diamantada, arranha a coroa para poder tirar, na proximal, lógico, né? Onde você quer acrescentar. Você arranha ali para tirar o glaze da cerâmica. Ácido fluorídrico por 1 minuto e meio, né? Porque provavelmente é uma cerâmica feldspática, né? Não vai ser parafusada, dificilmente vai ser de IMEX, né? Vai ser se for IMEX, 20 segundos, mas 1 minuto e meio ali de ácido, lava, seca, silano, depois adesivo. Depois você vai pegar uma resina, uma bolinha de resina, você vai esculpir uma distal ali ou uma mesial e polimeriza. Aí depois você vai testando ali, vai testando até a hora que ficar bom. Quando ficar bom, você parafusa, dá um polimento, né? Cuidado na hora do polimento para não perder o ponto de contato. Coloca lá, parafusa direitinho. Nunca mais esse paciente vai ter problema. Esse paciente vai te amar pro resto da vida, porque não precisou trocar coroa, fez uma coisa simples que resolveu. E você pode cobrar bem por isso. Porque, afinal de contas, é uma coisa que não é fácil de fazer, não é qualquer um que sabe fazer. É uma coisa que vai mudar muito a vida do paciente, vai melhorar muito a vida dele, então vale um bom dinheiro isso. E o seu custo foi muito pouco, porque você não gastou com nada, você não mandou para laboratório, não mandou para nada, né? Então, pode fazer isso aí que dá certo, tá? Ah, professora, eu fiz, mas não deu certo, mas eu também não passei broca, também não passei o ácido, passei só o silano, esqueci do adesivo, aí também não vai dar certo, né? Me ajuda aí. Deixa eu ver o que mais que eu quero falar. Ah, aconteceu uma coisa comigo uma vez que eu não sei se já aconteceu com vocês, provavelmente não. Eu cimentei uma onlay MOD de uma paciente no dente 46, vai me acompanhando. Cimentei a MOD do 46, ponto de contato bom, tudo direitinho. O paciente foi embora. Na próxima consulta, a paciente volta e fala: doutora, não consigo. Todo aquele problema do ponto de contato deficiente. Tudo que eu como fica aqui porque tá tudo machucado. Ela tava até com aqui ferida, ó. De tanto ela passar fio dental, tentar tirar, e feriu até a comissura labial aqui. Aí eu pensei comigo, eu falei, gente, impossível. Fui eu que cimentei essa coroa semana passada, como é que tá sem ponto de contato? Quando eu fui passar, estava totalmente sem ponto de contato. Aí eu fiquei desesperada, falei, não é possível, não é possível. Aí eu liguei para um colega meu muito antes, doutor Leonardo Cabral, sempre falo dele nas minhas aulas, sempre gosto muito dele. Eu liguei para ele e falei, Leonardo, que bruxaria é essa, né? O que aconteceu aqui? O que eu faço? Pelo amor de Deus. Aí, como sempre, né? Sempre é assim, quando eu vou perguntar para ele um negócio assim, que eu penso assim, meu mundo caiu, que aconteceu isso. Aí eu pergunto pra ele fala, não, isso já aconteceu comigo muitas vezes, isso é comum. Eu falei, como comum? Se eu tenho 10 anos de profissão, nunca tinha acontecido comigo. Aí ele falou que isso é comum acontecer, já aconteceu com ele também. E por que provavelmente que aconteceu isso? Quando eu coloquei a minha onlay, a minha MOD, ela estava bem apertada, porque eu gosto que fique, eu prefiro que fique um pouquinho mais apertada do que correr o risco, né, de não ficar bom. E aí, o dente vizinho, ou seja, o 47, foi empurrado. No que o 47 foi empurrado, ele girou um pouco, sei lá, saiu um pouco de posição, começou a receber força em uma outra incidência, que não a original dele de sempre. E aí ele distalizou. Tá? Então, o que eu tive que fazer nesse caso? Nesse caso, graças a Deus, a paciente tinha uma restauração na mesial do 47, eu troquei essa restauração dela, sem cobrar, obviamente, deixei um ponto de contato ali bem feito, bem estabelecido e resolvi o problema, né? Mas, segundo o Leonardo, o que eu deveria ter feito lá no dia da cimentação? Cimentou, a paciente morde, você tem que desgastar não só na onlay que você colocou no dente do lado, que talvez girou um pouquinho, empurrou um pouquinho, fazer um pequeno ajuste oclusal ali, naquele dente que não foi o dente envolvido, né, não foi o dente da prótese, para que ele não fique recebendo contato prematuro e acabe distalizando, tá bom? Isso que eu tô contando pra vocês, provavelmente vocês não vão levar para o dia a dia de vocês, para checar isso todos os pacientes e tudo, mas um dia que aconteceu uma coisa dessa, você pode pensar que não, mas aí você vai lembrar, você vai falar, ah, pode ser isso. Aí você vai correr atrás e vai ser, é mais uma informação aí no seu rol de cartas na manga aí para você poder trabalhar, tá bom?
E por último, tá acabando, que pena, gente. E por último, deixa eu ver o que eu escrevi aqui. Finalização ortodôntica. Não sei se já aconteceu com vocês, eu tenho até um caso desse meu, tá até na formação que eu fotografei, que a paciente terminou a orto, foi para fazer facetas comigo, eu fiz canino a canino, os prés dela eram bonitos e tudo, mas só que um pré tinha um espaço entre um pré e outro aqui. E aí eu fiquei com tanta dó de desgastar e com tanta dó de colocar uma faceta ali só para poder, só por causa disso, do ponto de contato, que eu ia ter que acabar desgastando também para chegar na proximal. Aí eu sei que eu fiquei pensando, como é que eu vou resolver isso? Com resina direta eu não vou conseguir fazer. E aí eu fiz de um jeito, quero falar aqui para você como eu fiz, que pode ser útil para você também em algum momento. Eu moldei com alginato, colocando bastante alginato sabe, ali entre os dentes, você passa um pouquinho com o dedo o alginato, lá o alginato entra, depois você molda, aí você tira e vaza com silicona para modelo. Eu uso Scandai da Hiller, que é mais barato. E eu não acho que precisa ser um silicone caro para fazer isso, né? Se tiver outro mais barato na época, pode comprar o que tiver mais barato. Aí, eu enchi lá de silicone de modelo, né? Tirei, desenformei lá bonitinho. Fiz a restauração de resina, fiz a casquinha de resina da distal do dente no modelinho. Depois, na hora de cimentar as facetas, eu isolei para cimentar todas as facetas e cimentei aquele bonitinho lá, aquele pedacinho lá, ficou ótimo, né? Então, é uma dica também para vocês fazerem isso, tá? Para dar um ponto de contato ali, importante do ponto de vista funcional e no caso dessa minha paciente estético também, porque era um pré superior, né? E aparecia no sorriso, e relativamente fácil e previsível de fazer, tá bom, gente? Olha, terminamos a nossa aula, espero que vocês tenham aproveitado. Eu já tô cansada de falar isso, mas acho que eu já falo isso até automaticamente. Se tiver qualquer dúvida, pode me procurar no direct, pode me mandar mensagem, pode perguntar, que eu vou ter o maior prazer em responder, tá bom? Por hoje é só e até a próxima.